Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio do Inteligência Artificial para Todos. Como vocês sabem, isto foi uma iniciativa minha para divulgar a inteligência artificial, desmistificar a inteligência artificial e perceber como é que ela está a mudar o dia a dia dos empreendedores portugueses. Sim, eu digo empreendedores, vocês vão perceber que daqui a pouco nós temos aqui mais uma empreendedora para falar connosco. Então, tenho aqui comigo a Raquel Gonçalves, é bióloga de profissão, de formação, aliás. Trabalhou na área das análises clínicas e depois deu uma grande volta à sua vida, porque vai já explicar-nos que hoje em dia é coach. Isso é que foi uma reviravolta, vir da biologia para o coaching, não foi, Raquel? É verdade. Em primeiro lugar, Cláudia, deixa-me agradecer-te este convite. Obrigada por esta conversa. Obrigada por esta conversa que será desafiadora, porque colocaste-me aqui a pensar em inteligência artificial para vir conversar contigo sem perceber quase nada do assunto. Portanto, obrigada. Eu gosto sempre destes desafios e gosto de me colocar também nestes papéis, porque já que ando todos os dias a chatear os meus clientes de que têm que se desafiar e têm que fazer coisas diferentes, se calhar têm que começar por mim. Mas como, Exatamente. Foi de não é? propósito, foi de propósito. Eu pensei, vou desafiar a Raquel. Está na hora dela provar também do próprio veneno, entre aspas. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Então, estavas-me a dizer que, por causa desta mudança, sim, Sim, foi uma sim. mudança quase que se pode dizer radical. Eu Nós te trabalhei durante conhecermos um muitos pouco. anos. Diz desculpa? Nós te conhecermos um pouco também. Sim, eu trabalhei durante muitos anos. Eu sou bióloga, como tu disseste, trabalhei muitos anos na área das análises clínicas e na área do diagnóstico clínico, em hospital, em laboratório e, mais recentemente, antes de ser coach, trabalhei numa empresa durante 10 anos, onde fiz a parte comercial, fiz formação, dava formação, fazia apoio técnico-científico, portanto, tudo dentro da minha área da biologia, vamos dizer assim. Entretanto, a minha vida deu também uma reviravolta, eu fiquei doente, tive um burnout, porque eu adorava o meu trabalho e exagerei um bocadinho em questões de horas de trabalho, não porque eu não me queixava, não porque eu não gostasse, porque eu adorava o meu trabalho, mas agora olho para trás e vejo que devia ter tido muito mais equilíbrio, muito mais ponderação, muito mais bom senso, porque não podemos passar a vida inteira só a trabalhar, e foi um pouco isso que eu fiz. Portanto, isso resultou num burnout que Sim, me sim. obrigou a Ah, redefinir ideias. sim, o tema da E, saúde mental também é muito relevante e, aliás, daqui a pouco vou-te lançar outro desafio e já que estamos a falar sobre isso, também te vou pedir para relacionar com a inteligência artificial, que eu acho que há aqui uma ajudinha que ela pode dar, em termos profissionais. Mas é um ponto relevante, porque eu própria também já passei por isso e conheço outras pessoas que também passaram por isso e a nossa vida dá aí uma grande volta, não é? é verdade. Mas sabes que eu vejo que foi uma grande volta para melhor e mesmo o meu burnout trouxe-me, foi muito mal na altura e foi bastante desafiante, foi uma das alturas mais difíceis da minha vida, foi um período de cerca de um ano de recuperação e foi muito complicado, mas foi aquilo que eu precisei e é assim que eu vejo muito hoje em dia isso, foi o que eu precisei para me dar um abanão, para eu perceber exatamente o que é que eu tinha que mudar, porque a minha vida não podia continuar com aquele desequilíbrio nas horas de trabalho e na vida pessoal que existia naquela altura. Então, Portanto, isso obrigou-me, para onde é que mudaste? O que é que tu mudaste? É aí que chegamos ao coaching, não é? sim. Eu mudei de uma maneira completamente, aparentemente aleatória. Eu decidi fazer umas férias quando me despedi, quando me vim embora, resolvi fazer umas férias para desanuviar a cabeça. Eu não fazia a mínima ideia do que é que ia acontecer a seguir, não fazia a mínima ideia do que queria fazer profissionalmente. E um dia deparei-me com uma publicidade sobre desenvolvimento pessoal, sobre um workshop no Porto de coaching. Como eu já estudava bastante a parte do desenvolvimento pessoal, resolvi inscrever-me e fui fazer o workshop. E saí desse workshop, era um dia inteiro. O meu marido foi-me levar e foi-me buscar, porque ele trabalhava no Porto e, portanto, aproveitámos a boleia. E quando eu entrei no carro, disse-lhe assim: já descobri o que é que eu quero ser para o resto da minha vida. E ele começou-se a Volta. rir e deve ter pensado: pronto, agora foi alguma coisa que lhe passou pela cabeça, daqui a bocado passa. Mas a verdade é que até agora ainda não passou. E foi assim de uma maneira quase aleatória que isto aconteceu. Portanto, foi unir aqui vários interesses.
Raquel, para nós percebermos também lá em casa o que é, de que é que estamos a falar, podia-te para explicar o coaching, porque antes de passarmos à inteligência artificial e a relação que isso tem, que as duas áreas têm, acho que também é importante percebermos o que é, porque eu quase diria que também há aí muitos mitos e toda uma nebulosa em torno do conceito, por isso podia também para explicares um pouco às pessoas. E eu acredito que essa nebulosa ou esses mitos, cada vez, quero acreditar que estamos cada vez mais esclarecidos e cada vez com mais clareza à volta disso. Acredito piamente que o coaching já não é aquela coisa que antes as pessoas imaginavam ou que nem sabiam o que era e inventavam bastante. Então, para começar, o que é o coaching? O coaching é uma forma de desenvolvimento pessoal, é uma forma que utiliza ferramentas, utiliza muitas perguntas, que vai permitir à pessoa que é o meu coaching, que é a pessoa que está a fazer desenvolvimento pessoal, que está a fazer coaching, conseguir alcançar os objetivos a que se propõe. Então, porquê que é uma forma de desenvolvimento pessoal? Porque seja que tipo de objetivo for, seja profissional, seja pessoal, nós vamos sempre querer que a pessoa cresça, que a pessoa se desenvolva para alcançar aquilo a que se quer propor. Então, basicamente, o que nós fazemos no coaching é perceber qual é o ponto de partida, onde é que a pessoa quer chegar, porque eu estou neste momento, nesta fase na minha vida, quero chegar à fase, outra fase seguinte, e vamos traçar aqui um plano, um caminho para chegarmos de onde estamos agora para onde queremos estar. Ok. Uma maneira muito geral é isto. É no fundo, e peço desculpa se vou dizer alguma coisa que não faz sentido, mas eu diria que é um instrumento que nos ajuda numa comparação constante connosco próprias, não é? Tu és uma facilitadora dessa evolução que nós podemos ter. Sim. Nós Eu, olhamos eu para nós acredito, próprios sim, eu acredito e que sou facilitadora de pensamento, vamos dizer assim. O meu trabalho é conseguir fazer-te pensar em perspectivas diferentes daquelas que nós conseguimos fazer quando estamos sozinhos. claro. E então, ao pensar sobre outras perspectivas, consegues ter respostas que de outra maneira provavelmente não terias. Ela está aí na mesma a resposta, não há milagres, não vai cair do céu, mas não fazendo as perguntas certas, nós não vamos conseguir as respostas certas. Eu estava a ouvir-te e agora estava a fazer aqui uma ligação que me parece caricata, porque há muita nebulosa, uma vez mais, acerca da inteligência artificial. Porque nós temos aqui um termo que assusta, que é a inteligência. Estás a Certo? falar em pensamento, não é? O pensamento também tem a ver com a nossa inteligência, há vários tipos de inteligência, cognitiva, emocional, social, etc. Mas está muito centrado no raciocínio, no nosso pensamento. Então agora temos aqui uma inteligência que não é nossa, não é? Supostamente é artificial, e isto discute-se muito o que é isto de ser artificial. E eu sei que não é a tua área, mas como também consumidora de conteúdo, não é? Também sei que estás atento aos debates e que também utilizas a inteligência artificial no teu dia a dia, pedia-te para nos dares a tua percepção. O que para ti é a inteligência artificial? Eu não sei se vou dizer uma grande asneira, vou dizer aquilo que é Tem para que ser mim a inteligência sincera. artificial, correndo o risco de estar a ser muito leiga no assunto. Não, mas Raquel, vou-te dizer uma coisa para te deixar sossegada a ti e a toda a gente que nos está a ouvir. Ninguém sabe o que é. Fico mais descansada, então. A inteligência artificial é um termo muito amplo, quer dizer tudo e nada, no fundo. E por isso é que estamos todos aqui a estudar o assunto e a tentar concretizar um pouco melhor. Por isso, está à vontade. Estou à vontade para dizer muita asneira. Então, vou-te dizer o que é que para mim, na minha percepção, é a inteligência artificial. Ora, eu considero que a inteligência artificial imagina, uma máquina que vai, através de dados e através de uma capacidade que tem de analisar milhares de dados, ou milhões, vai conseguir trazer-nos respostas quase imitando o ser humano. Vai conseguir perceber o que é que o ser humano, portanto, não é bem substituí-lo, porque nunca vai substituir, mas nessa análise de dados vai trazer respostas que poderia ser aquilo que o ser humano iria fazer e provavelmente muito mais lentamente. Então é isso, vai através da análise de dados trazer-nos respostas. É isso, sim, sim. É o que nós chamamos do Big Data, não é? Aí nós Sim, temos tantos dados que hoje em dia estão disponíveis, que se nós tivermos um instrumento sofisticado, eu chamo-lhe instrumento sofisticado. É assim que eu gosto de colocar a inteligência artificial. Para mim, eu acho que ela de facto é um instrumento e é sofisticado porque nós nunca tivemos nada tão
tão desenvolvido, a meu ver. E o que ela faz é um auxiliar. O ser humano não consegue, pelo menos nesta fase da sua evolução, analisar tanta informação. Portanto, o que ela faz é dar uma ajuda. Ela consegue a uma grande velocidade. E se nós falarmos em quântica, então ela consegue analisar múltiplas possibilidades simultaneamente. E por isso mesmo é que parece que nos dá uma resposta mais acertada e mais eficiente. Ora bem, se tem mais dados, é capaz de dar uma resposta mais eficiente. Por isso, Raquel, a tua definição não foi longe daquilo que Ainda bem, são os pontos ainda bem. principais, os pontos principais que caracterizam a inteligência artificial, que no fundo são mesmo os dados, a velocidade e depois a programação que entra aqui, não é? Os algoritmos. Certo. Mas agora então vamos relacionando com a tua atividade. Diz-nos lá como é que tu usas a inteligência artificial na tua atividade e no teu dia-a-dia e que vantagens é que isso tem trazido para ti? Olha, eu comecei a utilizar a inteligência artificial não foi há muito tempo, foi há alguns meses, não sei se chega a um ano, e utilizo não sistematicamente, utilizo de vez em quando. Podemos dizer que se calhar vou uma ou duas vezes por semana buscar alguma informação. E utilizo, se calhar, em várias vertentes diferentes, e se calhar vou começar por aquela mais generalista, que é, utilizo, por exemplo, vou dar só alguns exemplos. Utilizo, por exemplo, para perceber como é que estão os negócios neste momento. Eu quero alguma informação acerca de negócios, que é a área que eu trabalho mais neste momento, acerca de desenvolvimento de negócio. Eu trabalho muito com empresas pequenas, marcas próprias, por exemplo, muito aquelas empresas que numa fase inicial é uma pessoa só que representa a própria marca e que depois acabam por crescer. Eu trabalho muito com esse tipo de empresas pequenas. Então vou tentar perceber, através dos dados disponíveis, o que é que a inteligência artificial, o que é que o ChatGPT me diz, acerca, por exemplo, quais são os maiores medos deste tipo de clientes, quais são os maiores problemas que empresas deste e deste género enfrentam neste momento. E de vez em quando é importante eu ter essas informações, não só para melhorar aquilo que vou trabalhar com os meus clientes, mas também para saber, por exemplo, o que é que eu poderei colocar nas minhas publicações quando quero falar de determinados assuntos. Então dá-me algumas ideias de temas a desenvolver com os clientes e nas redes sociais, por exemplo. Diz-me uma coisa, se não existisse estes instrumentos, se não tivesse inteligência artificial, como é que tu fazias isso? Olha, de várias formas, que foi como eu fiz sempre até começar a fazer isto. Eu vou dar um exemplo de uma forma possível que já fiz durante muito tempo. É marcar de vez em quando, às vezes até ponho um pedido, vamos dizer assim, de ajuda nas redes sociais, é marcar entrevistas e conversas de 10 minutos com determinadas pessoas que constituem o meu público-alvo e fazer-lhes perguntas. Então, imagina, eu entrevisto 20 pessoas e dessas 20 entrevistas eu tiro algumas conclusões. Quais são os medos, o que é que são os problemas que eles estão a enfrentar neste momento, o que é que podia ser melhor, o que é que pode ser a preocupação maior daquelas pessoas, e tiro algumas conclusões. A amostragem é muito mais pequena do que seria no ChatGPT, mas traz-me resultados. E foi sempre assim que eu fiz. E não é só, os meus próprios clientes e as conversas, nós normalmente temos sessões semanais, portanto eu converso com muitas pessoas todas as semanas, vão-me trazendo sempre muita informação. Quando quero perceber de uma forma mais generalista, aí neste caso agora com o ChatGPT é muito mais fácil, Claro, mas é perfeitamente impossível sem ele. mas então quais são as vantagens? Por que é que o utilizas? A amostragem é muito maior, a análise de dados não tem comparação possível, poupa-me tempo, enquanto ele está a pensar, eu posso me dedicar a fazer outras coisas, que não tenho que estar a pensar com quem vou falar, não tenho que marcar entrevistas, não tenho que estar a fazer o resumo das entrevistas, porque aquilo que eu fazia antes, por exemplo, no final das entrevistas, eu tenho uma folha Excel onde coloco os resumos, vamos chamar assim, dentro de cada entrevista, que são relevantes, para depois perceber, dentro da minha amostragem, se há alguma tendência. Imagina, eu pergunto, qual é o teu maior medo? As pessoas vão responder coisas diferentes e eu vejo qual é a tendência, porque há sempre uma tendência. Ou é o medo de não conseguir novos clientes, ou é o medo de não ganhar dinheiro, ou é o medo de perder dinheiro. E então eu consigo ver tendências. Com o ChatGPT, eu não preciso perder tempo nenhum a fazer isso, é só ver a resposta que ele me dá e depois, se for preciso, especificar um bocadinho melhor daquela resposta que ele já me deu, por exemplo. Ok. Em termos de poupança de tempo, é excelente. Parece-te fiável.
Pelas respostas. Sim, parece-me fiável se eu fizer as perguntas certas. É o que nós discutíamos até antes da entrevista, não é? O chamado Sim. prompt. E os programadores falam disto, eu tenho aprendido com eles, não é? Porque também não era a minha área. Eu há pouco é que tentei aprender a programar, comecei a programar um bocadinho, ando a tentar aprender a linguagem que está por detrás disto tudo. Mas de facto é preciso sermos muito específicos naquilo que perguntamos. Até se diz que Sim. realmente o resultado depende muito da pergunta e nunca dependeu tanto da pergunta que nós vamos colocar à inteligência artificial, que é para conseguirmos direcioná-la da forma mais correta possível para ela dar a resposta mais acertada possível também. Certo. Sabes que agora fizeste-me lembrar, desculpa, vou fazer aqui uma relação também. Fizeste-me lembrar algo que nós aprendemos quando começámos a trabalhar em laboratório. Das primeiras coisas que aprendemos é que a qualidade do resultado de uma análise clínica depende sempre da qualidade da colheita. Portanto, aquilo que entra para a análise, é como aqui o nosso prompt, aquilo que entra, e neste caso na inteligência artificial, o que nós perguntamos, vai ser importantíssimo na qualidade da resposta que vamos obter. E o nosso cérebro também funciona um bocado assim. O nosso cérebro também, dependendo das perguntas que tu lhe fazes, vais ter melhores ou piores respostas. Sim, sim, e voltamos ao início da conversa, não é? Realmente, eu estudo em específico as redes neuronais. Não estudo a inteligência artificial como um todo, achei que a abordagem mais acertada seria estudar uma das técnicas. Uhum. As redes neuronais tentam imitar o cérebro humano. E o que é esta imitação? A imitação é mesmo nas suas funcionalidades. Tentam perceber como é que o cérebro humano pensa e depois tentam replicar isso através de algoritmos e o que se chama layers, né? Várias camadas, tem as camadas de entrada, as de saída pelo meio, pronto, aqui, depois eu hei de chamar aqui pessoas que vão explicar isto muito melhor do que eu, mas é interessante perceber, não é, este paralelismo. O ser humano também tem que saber o que quer. No teu trabalho, pelo que eu percebi, o que tu fazes é dar várias perspectivas a alguém para ela ter informação, ver vários cenários e tomar uma decisão. E a inteligência artificial está construída um pouco em cima disso, ou pelo menos tenta estar. Nós também temos que lhe dizer qual é que é o cenário que nós queremos analisar, porque se lhe dermos vários, ela perde-se. É preciso realmente também direcionar as coisas, ou então pelo menos perguntar num cenário de cada vez. Por isso, é engraçado encontrar estes paralelismos. Sim, é giro. Porque não consegue imitar totalmente, não é? Depois há ali uma margem de criatividade da própria inteligência artificial que nós não conseguimos perceber, mas aí é que entra a parte gira, porque o ser humano também tem. E é por isso também que desafiava a explorar um pouco mais uma questão que eu acho que é o medo de muitas pessoas, na verdade. Muitas pessoas que estão aqui a ouvir-nos hoje já se devem ter questionado sobre isso, sobre a possibilidade de uma inteligência artificial realmente substituir o ser humano. E eu perguntava-te isso, se sentes, se achas que um dia vais ser substituída por uma destas máquinas e os teus coaches vão ter uma inteligência artificial a falar com eles. A minha resposta imediata a isso, sem pensar muito, seria nunca. Eu acredito que nós nunca seremos substituídos. Já havia alguns debates, e é engraçado porque já vi mais do que um, e a verdade é que alguns debates levaram para um lado perigoso da inteligência artificial, em quase que que ouvíamos que íamos ser completamente substituídos pelas máquinas. Eu não acredito, mas também já ouvi debates que nos mostraram que nunca seremos substituídos pelas máquinas, alguns empregos poderão substituir pessoas, as máquinas vão substituir pessoas, no entanto, nunca ficaremos mal, porquê? Porque vão surgir novos empregos que, neste momento, se calhar nós não conseguimos sequer imaginar que eles poderão ser possíveis no futuro, mas irão surgir novos empregos para as pessoas, porque as máquinas também são programadas pelas pessoas. E então, na minha perspectiva, que pode ser muito ingênua e inocente, eu nunca terei um substituto à minha altura, nunca ninguém fará as coisas como eu faço e as máquinas não nos vão substituir. Ingenuidade ou não é a minha perspectiva. Mas não achas que isso vai exigir aqui um grande esforço por parte do ser humano? Tu que estás muito ligado à área do desenvolvimento pessoal, não é? Porque para utilizar também um instrumento desses, como nós dissemos há pouco, é preciso saber colocar as questões. Mas não é só colocar as questões, e aliás, eu criei este podcast também
para divulgar o que é a inteligência artificial, porque eu acho que é preciso compreendê-la. Muita gente não compreende o que é, né? Como é que pode utilizá-la? Eu acho que isso também vai exigir de nós uma certa evolução. Não concordas comigo? Concordo. Como em tudo, fazer coaching também vai exigir de ti utilizar zonas do teu cérebro que se calhar nunca utilizaste ou nunca utilizaste de uma maneira sistematizada. Então, eu acho que tudo o que possa fazer-nos pensar vai provocar alterações cerebrais, aquela questão da neuroplasticidade, que provavelmente há aqui um paralelismo com a inteligência artificial, como estavas a dizer, com as redes neuronais. O nosso cérebro também vai ativar zonas que antes não estavam ativas e, portanto, isto é sempre uma evolução, isto faz parte do caminho. Nós ativarmos zonas que não estavam ativas ou nós ativarmos zonas mais vezes de maneira que aquelas redes fiquem muito mais fortes. Eu acho que isto é o caminho, a evolução vai ser nesse sentido. Poderíamos dizer que ao lado de uma inteligência artificial vai haver um super-humano. Pode haver aqui uma grande oportunidade de evolução para nós, não é? Sim, Se nós sim. soubermos aproveitá-la. Eu queria também voltar a um tema que abordaste há pouco, que eu acho que é muito relevante e queria desenvolvê-lo um pouco mais, que é a questão do burnout. Estavas a dizer uma coisa interessante e noutros episódios também isto foi discutido. Tem a ver com o uso da inteligência artificial realmente permite libertar aqui muito tempo. Muito tempo. Permite otimizar tarefas. E eu perguntava-te se isso também não poderá ser uma ajuda para combater estas questões do burnout, se for bem utilizado. Então, o que é que eu penso sobre isso? Penso que outras coisas terão que ser, isso é uma resposta bastante complexa, porque há muitos fatores, na minha opinião, que estão envolvidos na resposta certa. Estamos E com porquê? tempo. Neste momento, é verdade, eu podia dizer que sim. Ao pouparmos tempo, estamos a poupar o cérebro. Estamos a poupar, pomos a máquina a fazer uma parte do nosso trabalho para nós nos dedicarmos a outra parte. Tudo muito bem. A questão é esta. Ainda existem neste momento, e a maioria faz isso, a maioria das nossas empresas, quando um funcionário, quando um colaborador consegue poupar tempo numa tarefa, a empresa dá-lhe outra. Portanto, ele nunca consegue poupar o tempo, porque o tempo que ele fazia a tarefa X é a máquina que está a fazer, então vou-te pôr a fazer a tarefa Y. Então, nós estamos sempre. Aqui o problema é o equilíbrio, não tem a ver com nós encontrarmos uma máquina para fazer o nosso trabalho, tem a ver com o facto de nós percebermos até onde é que nós queremos, que resultados queremos obter, para percebermos que é suficiente. Se a máquina está a fazer por mim a tarefa A, eu vou fazer a tarefa B. Então, se ela está a fazer a tarefa A, eu não posso estar a fazer a B, a C e a D porque alguém está a fazer a A. E isso é o que está a acontecer hoje em dia. Então, há aqui muitas outras questões que estão relacionadas com o equilíbrio, de nós percebermos quais são os nossos limites, quando é que devemos parar, quando é que a produtividade já é maligna em vez de ser uma coisa boa, porque existe a malignidade que não é boa. E isso é tudo muito importante e relevante. Portanto, eu acho que a inteligência artificial vai sim trazer vantagens, mas há outros fatores que têm que ser tidos em conta para isto realmente trazer resultados Sim, favoráveis. tocaste aí num ponto interessante, que é o teu contexto de trabalho é empresarial, é negócios. Portanto, tu então já sentes isso também relativamente às empresas, as que tentam automatizar tarefas, depois acabam por falhar nessa parte da gestão, se calhar, das pessoas, não é? Nesse tal de equilíbrio. Sim, mas sabes que eu acredito que começa o mal, se pudermos dizer assim, já começa nas próprias pessoas. Eu acho que hoje em dia há uma pressão muito grande, muitas vezes nem sequer é imposta pelo patrão ou pelo chefe, há uma pressão muito grande de querer fazer muito, de querer muitos resultados. E aquilo que eu tento transmitir quase todos os dias é que este equilíbrio é importantíssimo para nós termos bons resultados. Parar é tão importante como fazer. A parte da ação, de nós estarmos dedicados, fazermos, produzirmos, é tão importante para a produção de resultados como é parar. Parar para pensar, parar para priorizar, perceber como é que deve ser feito o trabalho. Tudo isto, às vezes, quem vê de fora parece que estamos parados, mas se isto for feito corretamente, a produtividade aumenta sem excesso de trabalho. Porque lá está, temos que encontrar aqui o ponto de equilíbrio. Porque só ação, leva-nos a um cansaço e nós deixamos de ter resultado. Isto aconteceu comigo, por exemplo, e eu vejo no dia a dia.
Vamos ficar descansados, não vamos perder o nosso emprego, simplesmente ele vai ficar diferente, vão Sim, eu surgir, acredito nisso. vão surgir novos empregos e há algo que é importante. Por mais que esta inteligência que é artificial seja inteligente, e isto do inteligente é muito relativo, porque no fundo o que ela faz é analisar grandes quantidades de dados, mas se nós formos para uma inteligência social e para uma inteligência emocional, ela já ficará muito aquém. Porque se continua a haver dados e se fica agarrada à inteligência mais analítica e cognitiva, não é mais a ver o mundo através de dados, não vê aqui as emoções ficam sempre de parte. Portanto, acho que eu concluiria dizendo que a inteligência artificial neste contexto é uma boa oportunidade para nós crescermos. Diria eu, não para estarmos com medo, e tu falas de medos melhor do que eu, não para ficarmos com medo, mas para nós entendermos o que ela realmente é, como é que nos pode ajudar e para evoluirmos. É uma desculpa para nós, enquanto ser humano, também evoluirmos, não é? Porque, Sim, e só diria mais isto que é engraçado ver que, por exemplo, no caso das redes neuronais, nós utilizamos as redes neuronais para imitar o cérebro humano e para elas serem o nosso auxiliar, mas a verdade é que elas também nos ajudam a conhecer-nos a nós próprios, porque para elas serem um retrato fiel, também é um esforço para nós conhecermos o nosso cérebro. E tu há pouco falavas dessa área e falas melhor do que eu também por fruto da tua formação. Nós não conhecemos o nosso cérebro, Raquel. Conhecemos. Ela também é uma incógnita, na verdade. Portanto, nós temos algo a tentar imitar algo que nós não compreendemos. sim, é verdade. E estamos sempre a aprender, mesmo em relação ao cérebro, em relação ao corpo humano, em relação a tudo. É sempre Portanto, uma a aprendizagem. inteligência artificial tem esta plasticidade, é o que nós chamamos da black box, não é? Nós não sabemos muito bem como é que ela decide, que ligações fez, o que é que analisou, mas o nosso cérebro não é muito diferente. Não, o nosso cérebro é exatamente assim. Sim. Portanto, Sabes que, por acaso, só uma curiosidade. Eu estou a ler um livro, comecei a ler um livro, pá, há uns 15 dias, sobre o cérebro, chama-se Cérebro em Ação. E descobri lá alguns pormenores que eu achei espetaculares, mesmo assim surpreendentes, que me deixaram de boca aberta. Tem a ver um bocado com isto que estás a dizer, é por isso que eu estou a trazer esse assunto. enfim, Que, só por curiosidade mesmo, o nosso cérebro, aquilo analisa, o livro, neste momento, na parte que eu estou do livro, está a falar sobre a neuroplasticidade, a possibilidade dos nossos campos dentro do cérebro estarem alocados a determinado sentido. Então, por exemplo, quando tu perdes a visão, basta pôr uma venda, não estou a dizer ficar cega, mas pode acontecer. Quando tu deixas de ver, em pouco tempo, que aí foi uma surpresa para mim, bastam 60 minutos para o teu cérebro começar a procurar substituir aquela zona da visão a invadir outros campos de outros sentidos para que outros sentidos possam substituir o que tu não consegues ver. E então, isto é que é neuroplasticidade em ação. É mesmo engraçado porque conseguimos pôr um cego a ver. Eu tive um professor de história, por exemplo, que era cego e ele conseguia cheirar as cores. Portanto, ele, através do olfato, aquilo foi uma substituição, se quisermos pensar assim, no cérebro, da zona da visão, foi substituída, foi colonizada, como diz no livro, pela zona do olfato. E isto pode acontecer com outros sentidos. Então, o nosso cérebro vai sempre adaptando e de uma forma muito rápida, neste caso bastam 60 minutos para começar a haver alterações, para nos adaptarmos às novas condições. Neste caso, por exemplo, seria eu com uma venda, o meu corpo tinha que se adaptar a viver sem ver e a adaptação é imediata. Lá está, as tais redes começam-se logo a adaptar. E sim, é muito engraçado. Não sei se não sei o suficiente para saber se na inteligência artificial é isto que acontece, é o que eu ia mas poderá ser acrescentar. algo parecido. Há um paralelismo, sim, porque em várias situações os próprios algoritmos criam outros algoritmos para ficarem mais ajustados, e é isso que torna o caso mais complicado, digamos assim. Nós Pois, podemos ter alguém que de facto criou o algoritmo, e esse algoritmo criou outro algoritmo, e outro algoritmo, e outro algoritmo, que se vai ajustando à própria realidade. E é isso que a torna, do meu ponto de vista, fantástica, porque realmente nós estamos, porque quem a criou fomos nós, de alguma forma, nós é que permitimos que isto acontecesse. Mas aquilo está a acontecer autonomamente, ela vai se reajustando. Mas mesmo assim, eu posso também aqui estar a ser ingênua, eu acho que nem é uma questão de ingenuidade,
Eu acho que há aqui uma parte da inteligência artificial que também tem a ver com crença e com ética e com questões de moral, etc. Há aqui muitas áreas, toca muitas áreas muito importantes. Eu acho que mesmo que ela tenha essa característica, nós estamos no controle. Nós estamos no controle e devemos sempre estar no controle. E acho que Sim, o que devemos fazer é também procurar a nossa própria evolução, é usá-la para nos melhorarmos e para nos compreendermos, não é? Porque isto é como noutras situações da vida, também se não evoluirmos, não vai ser uma inteligência artificial, vai ser alguém exatamente. que vai dominar. Raquel, muito obrigada, foi muito interessante esta Eu, conversa. Espero que toda a gente lá em casa também tenha gostado, tanto como eu. É sempre um prazer falar contigo. igualmente, já Falas sabes. sempre, sempre essa questão da saúde mental é muito importante também. E obrigada por teres trazido, porque todos os contextos são sempre bons para nós falarmos sobre isso. E espero ver-te em breve, quem sabe. Igualmente. Se for uma boa conversa, já sabes que eu estou sempre disponível. Portanto, Bem, nós para falarmos, cá estamos. muito obrigada. Muito Obrigada a obrigada todos. por trazer esta temática tão interessante e pelo convite, mais uma vez. Nada. E despeço-me de todos e até ao próximo episódio.